Recordar é viver. Walter Luiz. Chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. A sua conexão com o passado do futebol. César no Corinthians, Peu no Flamengo. Dois alagoanos que iniciaram a carreira no nosso futebol e chegaram aos grandes clubes do Brasil. César no CRB e Peu no CSA mostraram o valor do futebol de Alagoas fora do nosso estado. César defendendo o Corinthians paulista e Peu o Flamengo. Mas quem jogou mais? Quem tem os melhores números? César pelo Corinthians ou Peu pelo Flamengo? É o que vamos contar daqui a 20 segundos. Canal Futebol Alagoano para Sempre. A sua conexão com o passado. Este é o goleiro César, Carlos César Oliveira. Nasceu em 22 de setembro de 1954 e tem 68 anos de idade. É 6 anos mais velho que Peu. Júlio dos Santos Ângelo nasceu em 4 de abril de 1960 e tem 62 anos de vida. Antes de chegarem nos grandes clubes do Brasil, eles jogaram nas equipes alagoanas, Peu no CSA e César no CRB. Eles se enfrentaram 25 vezes no Clássico das Multidões em 1978, 79 e 1980. Aqui em Maceió, no nosso clássico, César venceu 11, Peu 9 e 5 empates aconteceram. É bom lembrar que César jogou os 90 minutos de todos os 25 jogos. Já Peu, aconteceram diversos clássicos que ele entrou no segundo tempo, como também onde foi substituído. Mas o resumo é esse: 25 clássicos onde se enfrentaram, César tem 2 vitórias a mais, 11 contra 9 vitórias de Peu pelo CSA contra o CRB. Mas quem jogou mais? Peu no Flamengo ou César no Corinthians? César jogou 58 jogos com a camisa corintiana. Já Peu, um a mais, jogou 59 pelo Flamengo. Um jogo a mais em relação a César pelo Corinthians. Fazendo um comparativo do número de jogos de cada um com a quantidade de jogos que o clube jogou durante suas respectivas passagens nos dois grandes do Sul, César jogou mais. Durante a sua permanência no Corinthians, o Corinthians jogou 106 partidas. César participou de 58. Mais da metade, 54% dos jogos ele jogou. Já Peu, durante sua passagem no Flamengo, o Flamengo jogou 188 jogos, ele jogou 59, isso representa 31% das partidas. É bom lembrar que em relação ao período, Peu ficou mais tempo. Passou 2 anos e 8 meses no Flamengo. Já César, 1 ano e 2 meses na equipe do Corinthians, menos da metade do tempo de Peu no Flamengo. César estreou no Corinthians no dia 29 de abril de 81. Corinthians 1, São José 1, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. O treinador era Oswaldo Brandão e o Corinthians jogou com César, Luiz Cláudio, Zé Maria, Wagner e Vladimir, Caçapava, depois Paulinho, Zenon e Sócrates,
Baianinho, Washington, depois Rui Rei e Joãozinho. Japeu estreou no Flamengo em 28 de janeiro de 81, 3 meses antes da estreia de César no Corinthians. O jogo foi contra o Sampaio Corrêa no Maracanã, Flamengo 2-0, 2 gols de Fu Manchu. Na estreia de Peu, o Flamengo jogou de Raul, Leandro, Marinho, Luiz Pereira e Carlos Alberto, Carpegiani, Adílio e Peu, Fu Manchu, Nunes e Júlio César. O último jogo de Peu pelo Flamengo foi no dia 7 de setembro de 1983, Bangu 6, Flamengo 2, no Maracanã. Flamengo jogou de Abelha, Leandro, Marinho, Moser e Ademar, Vitor, Andrade e Júnior, Robertinho, Baltazar, depois Peu e Adílio, treinador José Roberto Francalassi. Já a despedida de César no Corinthians foi um jogo amistoso contra o Suzano, na cidade de Suzano. Corinthians 1-0 e na sua despedida, César entrou no segundo tempo. Corinthians jogou com Rafael, depois César, Zé Maria, depois Ismael, Mauro, Daniel Gonzalez e Vladimir, Paulinho, Birubiru e Zenon, Júlio César, depois Rubinho, Casagrande e Magu, treinador Mário Travalini. Nos 59 jogos pelo Flamengo, Peu teve 31 vitórias, 13 empates e 15 derrotas. Marcou 11 gols. Já César, nos seus 58 jogos pelo Corinthians, 26 vitórias, 20 empates, 12 derrotas, César sofreu 55 gols nos 58 jogos em que tomou parte com a camisa do Timão. Em um comparativo percentual para ver quem mais ganhou, quem menos perdeu, César, que teve 26 vitórias em 58 jogos, ganhou 44% dos jogos que jogou pelo Corinthians. Peu ganhou mais. Nos 59 jogos em que tomou parte, Flamengo ganhou 31, mais da metade, 52% de vitórias, contra 44% de César. Em contrapartida, César perdeu menos. Teve 12 derrotas nos 58 jogos que jogou, então perdeu 20% dos jogos. Já Peu teve 15 derrotas pelo Flamengo nos 59 jogos, percentual de derrotas 25%. Então, em termos percentuais, César perdeu menos, mas Peu venceu mais. Em títulos conquistados, aí não tem comparação, Peu jogou no Flamengo que ganhava tudo, Campeonato Carioca, Taça Guanabara, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial, Flamengo ganhou tudo, na época em que Peu defendeu o clube. Já o Corinthians nem foi campeão paulista, nem foi campeão brasileiro. Em relação ao período total de permanência nos clubes, Peu ficou 2 anos e 8 meses no Flamengo, e César 1 ano e 2 meses no Corinthians, menos da metade do tempo que Peu ficou no Flamengo. Então, está aí este curioso comparativo: César no Corinthians, Peu no Flamengo. Peu jogou uma partida a mais, 59 contra 58 de César. Mas em termos percentuais, César jogou 54% dos jogos do Corinthians durante a sua estadia no clube, e Peu jogou apenas 31% dos jogos do Flamengo durante sua passagem no rubro-negro. Eles não se enfrentaram nesse período. Aconteceram 2 jogos em 82, Corinthians e Flamengo, mas o Peu não jogou. César jogou os 2 jogos. Peu não tomou parte nos jogos do Flamengo contra o Corinthians de César. Esse foi mais um vídeo do nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. Inscreva-se e conheça mais sobre a história do futebol alagoano. Aqui só tem raridades em vídeos, áudios e históricas informações. Imagens de jogos do passado, raros áudios do Rádio Esportivo de Alagoas, estatísticas e números inéditos sobre a história do futebol alagoano, seus clubes, competições e seus personagens.
Ajude-nos a fazer um canal cada vez mais forte. Inscreva-se, deixe sempre o seu like, comente, divulgue nossos vídeos com amigos e colocando em grupos de torcedores para que todos possam ver também essas relíquias em vídeos, áudios e informações sobre o futebol alagoano. Canal Futebol Alagoano para sempre. A sua conexão com o passado do futebol de Alagoas. Nós temos o apoio fundamental do SAPEFEAL, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas. Presidente Jorge Bossato. O SAPEFEAL apoia o resgate da história do futebol de Alagoas, de seus clubes, de suas competições e de seus personagens. SAPEFEAL, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas. Presidente Jorge Bossato.